Amém? Último final de semana, a Silvia e eu nós tivemos o privilégio aí de viajar junto com a Karen e a Natália, né, nos acompanharam lá em Paranavaí. Tivemos um tempo muito importante. Conversei bastante com o Fábio, fiquei lá, nós chegamos na quinta noite, nos receberam aí já com o jantar. Chegamos lá pelas 9 horas e passamos a sexta-feira conversando, interagindo com eles. Sexta-noite tivemos de poder participar no aniversário de uma criança lá, a filha do Clóvis. E no sábado de manhã continuamos a conversar. E à tarde então tivemos uma conversa com o grupo familiar. Um dos grupos familiares, o Fábio e a Ju têm 2 grupos, um com a liderança e um com os pastores. E à noite nós conversamos com os jovens e no sábado, no domingo pela manhã com os pastores e à noite com a igreja. E o nosso tema foi discipulado com eles, conversando sobre eles, sobre a dinâmica de discipulado. Eu fiquei impactado ao conversar com os pastores e a compartilhar com eles sobre o que Deus está falando aí nos últimos 3 anos conosco como igreja. E perceber que cada um daqueles pastores ali são 5 casais, junto com o Fábio Gabriel e mais 4. Todos eles foram consolidados num processo de discipulado, que alguém acompanhou e formou a caminhada com eles. E foi impressionante o mover que houve entre os jovens no sábado à noite. Foi um avivamento ali, foi um desafio de falar com os jovens. Eles estão adolescentes e jovens juntos, então tinha jovem de 12 e jovem de 20. E aí como fala com uma diversidade tão grande, né, de entendimento dos caminhos. Mas foi muito precioso. Acabamos tudo no carpê lá, deitado lá, tendo experiências profundas com o Espírito Santo. Então foi uma noite marcante assim, junto com os adolescentes e jovens. E no domingo à noite, quando chamei pelo discipulado, quem deles se disporia, falei com eles sobre o senhorio de Jesus, né? E praticamente lá 99% da igreja veio à frente, se dispondo. Poxa, eu começo a chorar com essas coisas. Se dispondo a ser verdadeiramente um discípulo na casa de Deus, não só alguém que está observando como uma multidão, mas que está ali junto, que quer ser tocado e ministrado. Então, creio que para a igreja em Paranavaí foi um momento muito significativo, né? De um renovo, de um novo começo para eles. Foi muito frutífero, pelo menos assim a Silvia e eu nós percebemos, e somos gratos por todo o tempo. Esse final de semana já falei, né, com o pessoal do History Makers. E nas últimas 2 semanas eu tive a oportunidade de dar aula na nossa escola de treinamento ministerial, a ETM, e me foi dado o tema Espírito Santo. E falar 2 noites completas sobre o mover do Espírito Santo sempre é um desafio, né? Com a presença dele. É como se você imaginasse, tivesse alguém extremamente importante na sala de aula, e você começar a falar sobre o mover dele, como ele age. Foi um tempo muito precioso e eu desafiei os alunos ali da nossa ETM a renovarem o seu amor para com o Espírito Santo nesses 7 dias que nós tivemos entre uma aula e outra. E no final da aula, ao concluir a aula, fui levado a uma pergunta. E eu fiquei refletindo sobre essa pergunta. E queria refletir hoje um pouquinho com você e ter um tempo de oração e conversar um pouquinho sobre a presença e a manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. Será que existem pessoas que têm mais Espírito Santo do que outras? Foi a pergunta que fui levado a fazer junto com os alunos na conclusão do tempo. Será que Deus dá mais Espírito Santo para umas pessoas e menos Espírito Santo para outras pessoas? E eu fui lembrado, juntamente com essa pergunta, que eu entendo que o Espírito Santo deu para nós ali, para meditar. Na palavra de Deus nós lemos que Ele deu o Espírito Santo sem medida. E o texto está lá em João, quando é dito lá, pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus, a palavra dele, porque Deus não dá o Espírito por medida.
Ele foi derramado na sua vida na medida completa, em abundância. Deus é generoso e Ele toca a sua vida e você tem a plenitude do Espírito Santo aí na sua vida. Deus não dá por medida, Ele é extravagante, Ele é generoso e Ele abençoa a sua e a minha vida de uma forma extraordinária. Até quando você lê a palavra profética de Joel, repetida em Atos 2, quando Deus diz ali, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E eu entendo que isso é literal, que o Espírito Santo está sobre todas as pessoas, inclusive o descrente, já está ali sobre ele. Está com ele, ministrando para que venha crer em Cristo Jesus. E quando você dá testemunho para ele, o Espírito Santo vai tocando ele, está com ele, para que habite nele, esteja em você. E quando ele está em você, e você se dispõe a ser discípulo e se dispõe a servir pessoas, ele está sobre você. São 3 momentos de presença, de manifestação do Espírito Santo na sua vida. Porém, qual é a diferença de uma pessoa para com a outra pessoa em relação a essa presença do Espírito Santo? Por que aparentemente alguns têm mais e aparentemente alguns têm menos? Aos nossos olhos, ao nosso discernimento humano. E aí, a pergunta que os alunos me responderam, eles falaram, depende da atitude da pessoa em relação à pessoa do Espírito Santo. E aí você vai pesquisar nas Escrituras, e quando nós pegamos ali um material Bem-vindo à Família, tem uma lição, 2 semanas ou uma semana inteira falando sobre o Espírito Santo, e ele fala sobre 4 tipos de atitude. A primeira atitude, que é a atitude positiva, e você tem 3 atitudes negativas. A primeira atitude, que nós já falamos há uns dias atrás aqui, é Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, no qual a dissolução, a vida ela desanda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E a palavra ali, enchei-vos, ela tem a conotação de permitir que ele vá tomando todo o seu ser. E nós falamos e conversamos sobre essa dinâmica, né? De encher-se do Espírito Santo como 4 passos que você vai praticando, que você coloca na sua rotina do seu dia, na rotina da sua manhã, na rotina de antes de dormir, na sua rotina no seu dia a dia, quando você consegue tomar ter um tempo de parada. Eu gostaria de, até durante o louvor, o Senhor me ministrou para falar sobre rotinas, a importância das rotinas. A sua rotina da manhã, ela é extremamente importante porque ela marca o dia. Então quero te sugerir hoje, quando você vai fazer o seu café, o seu chimarrão, ou aquilo que você vai tomar, ou se vai escovar o dente, pega alguma coisa que você faz todo dia pela manhã, e a primeira coisa que você faz, começa a falar em salmos. Comece a contar as coisas que o Espírito Santo tem feito na sua vida, que Deus tem feito na sua vida. Né? Se você vai escovar o seu dente, diz obrigado, Espírito Santo, que o Senhor é aquele que me purifica. Você vai tomar um café, diz obrigado, Senhor, que o Senhor é aquele que renova minhas forças. Você vai comer um pão, diz obrigado, Espírito Santo, por me alimentar cada dia com um pão fresco da palavra de Deus. Você falar em salmos é a primeira atitude. A segunda atitude é cantarolar. Né? De você tem o costume de tomar banho pela manhã, a primeira coisa é tomar aquele banho gelado, né? Colocar como aquele homem, ele faz assim, ele tem lá uma piscina que ele coloca gelo, e daí a primeira coisa que ele faz da manhã, ele pula naquela piscina. É uma piscina de 2 metros, ele pula lá dentro, quando ele sai, estou vivo! Ele faz isso porque diz que faz bem para a saúde. Eu não consigo entender isso. Mas se você toma banho, pega na sua rotina e comece, é isso aí, deixa ele, né? Se você vai lá tomar seu banho quentinho, vai se lavando, preparando para o dia, agradeça ao Espírito Santo por ser a água viva que está ali na sua vida, e que é Ele que te renova na sua caminhada. E comece a cantarolar no banho. Né? Nós temos muito costume de ligar lá já o nosso aparelhinho que toca a música para nós. Mas que tal começarmos a cantarolar algumas músicas, né? Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, Deus é bom. Se celebrar com um cântico,
né? O Espírito Santo é interessante, você vai perceber que ele vai sempre te dando uma música diferente conforme aquilo que você precisa. E a terceira atitude que agrada muito ao Espírito Santo é a nossa gratidão, agradecer. Obrigado, Senhor, por esse novo dia. Alguns têm na rotina o costume de dizer assim: puxa, amanhã cedo é segunda-feira. Alguns até falam do trauma da musiquinha do Fantástico. Quando a musiquinha do Fantástico toca lá no finalzinho, vai começar a semana. Se a gratidão nos envolvesse mais, nós seríamos mais cheios, né? Quando você fala com você mesmo, você vai abrindo espaço, porque o Espírito Santo vai tomando os teus sentimentos, os teus pensamentos. Quando você canta, você vai percebendo que esse seu cantar vai abrindo espaço para as suas emoções, né? O toque do Espírito nas suas emoções. Quando você agradece, você vai perceber que você vai permitindo que o Espírito Santo tome a área da sua vida de ânimo, de entendimento das coisas que Deus está preparando para você. E a quarta atitude que é colocada ali é se sujeitar uns aos outros, é reconhecer o agir de Deus, é reconhecer na oração que eu tenho incentivado aos casais antes de sair de casa, do casal orar e abençoar, é se submeter a uma palavra profética que um filho vai dar para você antes de sair de casa, ou de você dar para os seus filhos ou para o seu cônjuge, uma palavra que você pode compartilhar antes de sair de casa na sua rotina, e você fazer uma breve declaração, né? Se você decore lá Números capítulo 6, quando diz lá: o Senhor te abençoe e te guarde, a misericórdia do Senhor esteja sobre ti, e você pode acrescentar suas palavras de bênção, lhe dê sucesso, bom êxito, lhe abra portas, o Senhor lhe favoreça em todos os seus trabalhos, o seu negócio prospere, você avance, e você vai declarando, e você, quando você recebe a palavra daquele que está falando, você está se sujeitando àquela palavra, está se fortalecendo. Encher-se do Espírito Santo são 4 atitudes básicas que você toma na sua vida e que você firma o seu caminhar com Deus, e é a primeira atitude e a melhor atitude que nós podemos tomar. Existe, porém, interessante que a Bíblia fala de 3 outros tipos de atitude que se pode tomar e que afastam ou que diminuem a oportunidade do Espírito Santo agir na sua vida. Em Efésios mesmo, no capítulo 4, versículo 30, ele diz assim: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E quando você olha para o contexto tem a ver com palavras que nós pronunciamos. Um versículo anterior ele fala que a sua palavra, ela transmite a graça, transmite o favor de Deus para a vida das pessoas. E na sequência, o versículo posterior fala de amargura, de gritaria, de falar de outras pessoas, de julgar outras pessoas. Ela não tem esse problema, quem é aquela pessoa para me falar alguma coisa? Essas coisas entristecem o Espírito Santo. A maneira como nós falamos. Eu às vezes até me vejo como chato, mas me incomoda muito quando palavras que entristecem o Espírito Santo são ditas. Aonde estou, algumas coisas, simples palavras, puxa, como é difícil. Isso entristece o Espírito Santo. Porque existe alguma coisa demasiadamente difícil para ele operar na sua vida? E nós precisamos nos desafiar, porque as nossas palavras, elas trazem vida ou trazem morte. E as nossas palavras precisam estar em linha com Ele. E Ele vai sempre nos inspirar e dar palavras que transmitam vida. Vida para nós mesmos, vida para os nossos relacionamentos, vida para com as pessoas com quem nós andamos e caminhamos. Então, decida-se a cuidar e a concordar ou se encher no Espírito Santo. A primeira atitude é falar salmos, contar das coisas que Deus está fazendo e como Deus está agindo. A terceira atitude, que é uma atitude negativa, é resisti-lo. A palavra, quando Estevão está pregando, ele confronta as pessoas que estão confrontando a vida dele. Ele diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos.
Vós que sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Aqui tem a ver com a pregação da palavra. A palavra é pregada e eu tenho um contra-argumento toda vez que a ouço. E isso é resistir ao Espírito Santo. É se opor a Ele. E eu acho sempre melhor o caminho da humildade, de se submeter à palavra dEle. Porque quando se submete, você encontra, aquele que se humilha encontra a graça. E quem se coloca em resistência, quer dizer, em orgulho, em dura cerviz, que é não se dobrar à palavra de Deus que está sendo dada a nós, Deus, Ele resiste tal pessoa. E aí a vida fica difícil. Ter Deus contra nós. É melhor se humilhar, né? No caso aqui, as pessoas se irritaram ainda mais com a palavra de Estevão e acabaram por martirizar a ele. Mas ouça a palavra de Deus, não com argumentos da sua experiência, não com argumentos do que você acha. Receba ela como um aprendiz, receba ela como um discípulo, receba ela como alguém que percebe que Deus está falando algumas coisas, mesmo quando a palavra vem nos confrontar. É bom que a palavra nos confronte. É bom que um profeta venha e confronte a vergonha na nossa vida. É bom que um profeta venha na nossa vida e nos chame a atenção para que nós firmemos o nosso passo. Não podemos ter medo de um confronto com a palavra de Deus, e sim nos submetê-la. Então não resista, faça como os salmos, faça como os seus cânticos de afirmação da palavra de Deus na sua vida. A quarta atitude que é colocada aqui, a terceira negativa, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 19, diz assim: não apagueis o Espírito Santo. Você pode entristecê-lo, você pode resistir e inclusive apagar o mover do Espírito Santo na sua vida. Quando eu apago, e quando você entra no contexto, o versículo anterior fala de sermos gratos, e essa é a vontade de Deus, que nós sejamos gratos por todas as coisas. A ingratidão começa a apagar, a diminuir o agir do Espírito Santo na nossa vida, ao falar dele conosco. E o versículo posterior, ele disse: não resista à palavra profética, não despreze a palavra profética. A palavra profética, quando ela vem para a nossa vida, ela vem para nos encorajar, edificar, ela vem para nos consolar, uma palavra que nos desafia a crescer. Esses dias o Espírito Santo, por 3 anos seguidos, está falando: faça discípulos, faça discípulos, faça discípulos. Seja discípulo e seja um discipulador. Você, para ser um discipulador, precisa ser um discípulo. Nós conversamos bastante com os jovens e vimos como isso o envolvimento disso. Palavras que o Senhor tem falado conosco, e eu não posso apagar o Espírito Santo quando a palavra profética me chama. É melhor encher-se do Espírito. Amém, queridos? Dentro da visão da igreja, aqui nós temos o nosso grande desejo, é que cada um da igreja tenha a experiência de ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então a nossa atitude em relação ao Espírito Santo define o quanto eu experimento dele em minha vida. Por muito tempo nós delegamos isso para Deus, dizendo para Ele: Deus, enche-me. E Deus diz: eu já derramei. Já está aí na sua vida. E Ele pede de nós uma atitude: encha-se você. Se posicione, tome atitude. Faça essas 4 coisas básicas, se posicione. Porque Ele quer que você experimente a plenitude dEle na sua vida. Ele quer que você e eu, nós cheguemos ao pleno conhecimento de toda a verdade, que nós tenhamos revelações extraordinárias. Ele separou o reino de Deus para nós, para que nós conheçamos os mistérios do reino de Deus, e experimentemos isso e manifestemos a sua glória por onde nós passamos e no que nós fazemos. Muitos avivalistas, eles usaram alguns termos para expressar atitude em relação ao Espírito Santo. É muito usada a palavra rendição. E quando você vai pesquisar na Bíblia, pelo menos na minha tradução, essa palavra não aparece. A palavra rendição. Pode colocar lá, pesquisar, não aparece.
ou render-se ao Espírito Santo. Mas fala dessa atitude de ser cheio do Espírito Santo, de se submeter a Ele, de permitir que Ele se mova na sua vida, e que a sua vida, ela é direcionada para quê? Para que você experimente paz, que você experimente a justiça dEle, e que você seja extremamente alegre, porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O tempo de chorar acabou. O tempo de dançar chegou. O tempo de ser feliz, de ser alegre, de saber que tudo na sua vida coopera para o seu bem, para o seu crescimento. O tempo de festejar, de ser grato, de acordar de manhã e dizer glória a Deus, mais um dia chegou. Chegar no trabalho, entusiasmo! Chegar feliz da vida. Uma pessoa entusiasmada é uma pessoa que está em Deus. Esse é o seu destino, de viver uma vida up, para cima, cheio de alegria, cheio de fogo. E sabe que alegria é sinônimo de força. Quem é alegre é feliz. Quem é alegre é feliz, é claro. Quem é alegre é cheio de força. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E aí presta atenção nesse texto, a alegria dele. Aí se pega Sofonias. O Senhor Deus está no meio de ti. Pararara. O Senhor Deus te salva. Sobre ti se alegrará. E daí não sei adiante, com júbilo ele se alegra pela sua vida. É uma coisa que eu e você precisamos entender. Deus, Ele tem um sorriso. Esse é meu filho amado, esse Jorge. Coisa fina que só. Ah, aquele Paulo, como eu gosto daquele Paulo. Ah, aquele Luiz, puxa vida, como tenho prazer na vida do Luiz. E assim podia citar um atrás do outro aqui. Que Deus tem prazer na sua vida. Ele gosta muito de você. Ele não olha para você imputando condenação, imputando culpa. Ele olha para você e vê a sua vida, o perdão de Cristo Jesus pleno e completo. A única coisa que Ele espera é que se concorde com Ele, que os seus pecados estão perdoados, que você concorde com Ele. Isso não agrada, isso agrada, então Senhor, é isso que eu vou me dedicar, é ali que eu vou caminhar. A presença do Espírito Santo, ela traz isso. E quando nós usamos a expressão render-se, tem a ver com isso, de se submeter. Outra expressão que é muitas vezes usada para falar sobre o Espírito Santo é a entrega. É se entregar a Ele. É permitir que Ele opere por nosso meio. Às vezes é usado também a expressão esvaziar. A entrega não tem muitos versículos, mas se tem um chave que tem marcado a nossa vida, o Salmo 37, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Esse processo de se render, se entrega. Como é que eu me entrego? Como é que eu me rendo? Como é que eu me esvazio de mim mesmo? Tem muitos que ficam cultivando sentimentos de tristeza dentro de si, e permitindo que esses sentimentos de tristeza governem a sua vida. E você não foi colocado para ser governado pela tristeza. E nem pela desesperança. E nem pela chateação, como nós vimos sobre o senhorio de Jesus. E nem pela decepção. Você foi chamado para ser governado pelo Senhor Jesus. E Ele governa na sua vida pelo Espírito Santo. E as características, as marcas dele, se você quer discernir Espírito na sua caminhada, veja os frutos do Espírito, que é paz, amor, alegria, bondade, longanimidade, benignidade, paciência, mansidão, domínio próprio. 9 gomos de um fruto que está aí na sua vida, tudo seu. É tudo seu, é tudo seu. Essa é a sua característica, essa é a descrição do Espírito Santo na sua vida. Como é que eu experimento isso? Enchendo-se do Espírito, tomando atitude de celebrar isso, essa verdade na sua vida, de afirmar essa verdade, né? De se render isso e dizer essa é a verdade, submeter os seus sentimentos a Ele. E eu queria concluir com um pensamento. Eu acho que João Batista, ele entendeu isso foi esse versículo, a postura de João Batista, muito tempo foi a minha oração. E nós estamos lendo aí, começamos, né, João, hoje lemos o segundo capítulo de João, né?
E amanhã vamos ler o capítulo 3, e no versículo 30, João Batista, ele é confrontado pelos discípulos dele, ele disse: ô João, aquele que você batizou lá, ele que começou o ministério depois de você, muitos estão seguindo ele, teu ministério está diminuindo aqui, as pessoas não vêm mais falar com você, eles estão tudo correndo para Jesus. E eles queriam, não sei, mexer com João Batista, e João Batista disse: eu sei para que eu vim. E daí ele diz a palavra-chave: convém que ele cresça e que eu diminua. E convém que o Espírito Santo cresça na sua vida. Você recebeu não o Espírito, como alguém estava falando às crianças, não recebe um Espírito Santo mirim, um Espírito Santo júnior. Eles recebem também o Espírito Santo como você e eu, é a mesma pessoa que opera nos filhos, e às vezes com uma singeleza distinta. É o mesmo Espírito Santo que opera na minha vida, opera na sua vida. Ele é um só, e Ele está aí operando na sua vida, e convém que Ele cresça, e eu diminua. O projeto de Deus para as nossas vidas, como nós conversamos algumas semanas atrás, é que a gente crê em Jesus, é que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Para Deus não há impossíveis. Se Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, não há situação, não há impossíveis em todas as promessas de Deus. E Deus espera então que a gente creia nele no coração, que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e com nossa boca nós concordemos que Ele é o nosso Senhor. Ele é soberano, Ele é supremo. A nossa vida não nos pertence mais, Ele é a nossa autoridade. O que Ele diz é que nos determina. Ele livrou a nossa vontade, Ele nos deu de volta o livre-arbítrio, para que em cada situação nós possamos agora reconhecer e crer no nosso coração. E crer no nosso coração, como nós conversávamos lá, é ter a mentalidade dele dentro de nós. A mentalidade que não existe impossíveis. A mentalidade da gratidão, a mentalidade de ver vidas transformadas, a mentalidade de conquista, a mentalidade de sermos completos nele. A mentalidade de Deus, ela é dada na sua vida, no seu coração, porque o Espírito Santo ele é depositado ali. E quando você crê em Jesus como aquele que foi ressuscitado dentre os mortos, essa é a sua crença, o seu coração, ele é fortalecido, e com a sua boca então você concorda, que é o primeiro ato de fé, que você concorda: Jesus é o Senhor, Ele é o soberano, e nós nos submetemos a Ele voluntariamente, e aí nós reconhecemos que Ele derramou na nossa vida o Espírito Santo sem medida, para que nós possamos experimentar a plenitude de Deus, a vida e a vida em abundância, que você experimente tudo aquilo que Deus tem preparado e separado para a sua vida, que você escreva Atos capítulo 29, Atos capítulo 30, Atos capítulo 31, do mover do Espírito Santo na sua vida. Assim como eu preciso tomar uma atitude em relação ao senhorio de Jesus na minha vida, eu e você, nós precisamos tomar uma atitude em relação ao Espírito Santo. E uma atitude diária. Como Jesus diz: aquele que quiser me seguir, se submeta ao meu senhorio, tome o seu propósito, dia a dia afirme ele, e caminhe com a minha mentalidade. Olhe a vida do jeito que eu olho, pense como eu penso, faça como eu faço. E aí você vê o exemplo de Jesus, que ele é a maneira como ele vivia. E para isso, o Senhor Jesus, ele percebeu, ele teve as suas experiências, né? Ele nasceu do Espírito. No batismo ele foi cheio e quando foi batizado ele saiu cheio do Espírito Santo. Ele foi guiado pelo Espírito Santo. Na sequência você vê isso em Lucas. Ele foi guiado para a batalha espiritual. Muitas vezes você tem essa experiência, quando tem uma experiência profunda com o Espírito Santo, ele te leva a vencer algumas batalhas espirituais, a ter alguns confrontos de você superar, de você vencer. E à medida que você vai vencendo as suas batalhas espirituais, Jesus ele sai daquela batalha espiritual e ele vem no poder do Espírito Santo. E aí ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para tocar a vida de pessoas, manifestar o reino de Deus, trazer o ano da graça do Senhor.
Convém que o Espírito Santo ele cresça e que nós diminuamos. Convém que ele domine todas as áreas da nossa vida, a começar com o nosso coração, com o nosso falar. A submeter o nosso espírito ao Espírito Santo, a submeter a nossa alma, nosso pensar, o nosso sentir, o nosso querer, a submeter o nosso corpo, a submeter a Ele os nossos relacionamentos, a submeter a Ele o nosso trabalho, os nossos estudos, a submeter a Ele as nossas decisões, a submeter a Ele os nossos argumentos, as nossas histórias. Por exemplo, no Veredas é muito tratado alguns argumentos que formam as fortalezas. Quando você submete os seus argumentos a Ele, os seus achômetros, né, o que você acha, Ele entra e Ele começa a destruir fortalezas que têm te impedido de avançar. Então, concluindo, queridos, o senhorio de Jesus, Ele nos abre o relacionamento com o Espírito Santo. E a sua atitude em relação à presença do Espírito Santo na sua vida vai fazer a diferença no seu dia. Começa com uma atitude. Você pode encher-se ou entristecer. Você pode encher ou resistir. Você pode encher-se ou apagar o Espírito Santo. Mas aqui tem um povo que entendeu. E é um povo que anda no encher-se do Espírito. Amém, queridos? E eu quero hoje convidar você, desafiar a igreja aqui. Dentro da nossa visão da igreja, nós queremos que cada um aqui creia em Jesus de todo o seu coração. Que creia no seu coração e o confesse como o Senhor na sua vida. E que cada um aqui viva a sua vida pessoal, a sua vida conjugal, a sua vida familiar cheia do Espírito Santo. Debaixo do guiar, do falar dele. E ser cheio do Espírito Santo tem a ver com uma vida de paz, uma vida de justiça, da vontade de Deus se cumprindo, uma vida de alegria, uma vida de celebração, de superação, de conquistas extraordinárias. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Peço que os adoradores já venham aqui à frente, os músicos. Tem uma oração que há anos eu faço e que eu queria fazer com a igreja. E depois disso eu gostaria de convidar você a cantar um cântico, a celebrar a presença, agradecer, experimentar esse enchimento do Espírito Santo. De uma maneira nova na sua vida. Em Efésios capítulo 3, Paulo faz duas orações, né, em Efésios, e as duas estão ligadas à presença e ao mover do Espírito Santo. E mais especificamente no capítulo 3, ele ora, eu gostaria de orar isso com a igreja, conforme está colocado aqui. Pai Celeste, Tua palavra é vida para nós, e a segurança, e obrigado que nós podemos nos submeter ao senhorio de Jesus. E o Senhor nos tem feito família, e a nossa família, ela recebe o nome da família dos céus. Obrigado que a nossa identidade está marcada pelos céus, e que quem nós somos é o Senhor quem define. Obrigado, Pai, que o Senhor nos tem estabelecido como filhos, e filhos em quem o Senhor tem prazer. Obrigado, Pai Celeste, e nós pedimos, Pai, que segundo a sua riqueza, a riqueza da manifestação da sua presença, da sua glória, o Senhor conceda a cada um de nós aqui, que o Senhor nos conceda como igreja, o sermos fortalecidos com poder, mediante o Espírito Santo no nosso espírito. Espírito Santo de Deus, nessa noite, nós te pedimos, toca o espírito de cada um de nós, toca-nos com o teu poder nessa noite, de uma nova vida, Senhor, onde nós resistimos ao Senhor, onde nós entristecemos ao Senhor com as nossas palavras, onde nós inclusive apagamos o seu agir na nossa vida por nossas atitudes. Perdoa-nos, Espírito Santo de Deus. Perdoa-nos, Espírito Santo, por nossas atitudes contrárias. E hoje nós te pedimos
Que o Senhor nos fortaleça com o seu poder no nosso espírito. Sim, Senhor, Espírito Santo, por gentileza, manifeste a habitação de Cristo Jesus em nossos corações. Manifesta para nós o amor dele em nossas vidas. Revela para nós e dá-nos a compreensão do teu amor, da sua largura, do seu comprimento, da sua altura, da sua profundidade. Espírito Santo, por gentileza, leva-nos a conhecer o amor de Cristo que excede todo o nosso entendimento. Leva-nos a sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Sim, Espírito Santo de Deus, toma-nos de uma maneira extraordinária na nossa alma, as nossas emoções, o nosso pensar, o nosso querer. Espírito Santo, seja bem-vindo a tomar as nossas vidas, a tomar as nossas casas, o nosso trabalho, os nossos estudos, onde nós nos movemos. Espírito Santo de Deus, vem sobre as nossas vidas. O Senhor que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Sim, Espírito Santo, conforme o seu poder, opera em nós livremente, opera em nós e manifesta o Senhor Jesus, manifesta a glória no meio da sua igreja, manifesta Cristo Jesus por intermédio das gerações, nas crianças, nos adolescentes, nos adultos, nos jovens. Sim, ó Deus, manifesta-te, Senhor, em nosso meio, enquanto nós cantamos esse cântico ao Senhor. Manifesta-te, Senhor, com poder em nosso meio. Sim, Espírito Santo de Deus.